Senhor, nós te adoramos nessa manhã, nós engrandecemos o teu nome. Pai, tu és santo, tu és bem-vindo neste lugar. Pai, fala conosco, continua falando, nós já ouvimos a tua voz, mas eu sei que o Senhor ainda tem mais para nós. E nós queremos mais de ti, Senhor, nós queremos ouvir mais a tua voz. Então, Pai, fala conosco através da pastora Luma. Abençoa a vida dela, Pai, ela é um instrumento em tuas mãos aqui nessa manhã. Fala, Senhor, através da vida dela, aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Jesus. Fala conosco. Nós ansiamos pela tua voz, pelo teu direcionamento, pela tua palavra, pela tua presença. Nós queremos mais de ti, Senhor. Então fala conosco através da pastora. Abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Podem se assentar, em nome de Jesus. Bem, eu vou ter que tirar o óculos, né? Porque essa luz aqui... Louvamos o nome do Senhor por sua bondade. Amém, queridos? Ai, obrigada. Bom dia. Está todo mundo acordado? Vamos louvar o nome do Senhor pela sua bondade. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Em Marcos 3, a gente vai ler o verso 27. E aí, queridos, fiquem atentos, porque esse negócio de a gente ter a Bíblia no celular facilita bastante a nossa vida. Mas também pode nos distrair bastante. Porque a gente pega um celular para ver a Bíblia, quando a gente vê, está fazendo outra coisa, né? A gente pega o celular para fazer a doação do dízimo da oferta, quando a gente vê, já está fazendo outra coisa. Então, tudo é muito esquematizado para nos distrair. Amém? Marcos 3, versículo 27, diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Essa passagem revela realmente uma história de um homem valente e descreve que o ladrão, antes de roubar a casa, uma propriedade, de roubar uma riqueza, ele manieta, né? É uma palavra diferente para o pessoal. Manieta o valente, que significa subjugar, neutralizar. Então, ele subjuga, ele neutraliza e usa algumas estratégias de força física e espiritual. Ok, queridos? Então, essa palavra manietar vem de neutralizar fisicamente e espiritualmente. Eu quero que nós entendamos hoje, a nossa palavra vem falar sobre apatia espiritual. O diabo, ele não nos rouba da casa do Pai. Ele nos tira. Ele não vem e nos arrasta para fora. Ele primeiro nos enfraquece aqui dentro. Ele primeiro nos deixa apáticos e sonolentos aqui dentro. E estar ou não estar é uma questão de tempo. Estar de pé ou estar caído no pecado é uma questão de tempo. Para quem está dormindo ou para quem está apático espiritualmente. E aí eu quero que vocês entendam, basicamente, o significado da palavra apatia. Porque talvez para nós, no nosso contexto, não é tão usada, né? Eu me lembro uma época, bem muito tempo, na época do Fernando Henrique, que tinha aquelas propagandazinhas, que eles falavam da inanição, se a criança está apresentando apatia, porque tinha algumas doenças relacionadas à falta de nutrientes, né, a desnutrição. E essa palavra era bastante usada. Mas a apatia, ela vem do grego que significa apateia. No significado antigo, gente, ela vem trazer que é a ausência de paixão ou a ausência de sofrimento. Isso revela muito, né? Nós hoje não queremos sofrer nada. Nós não queremos, né? A gente está numa fase do rápido, do pronto. Nós queremos comer a comida boa, mas não queremos cozinhar. Eu brinco que muitos querem vir fazer um trabalho na casa do Senhor, né? Num trabalho social, um trabalho evangelístico, um trabalho na igreja. Mas eles querem vir com a cereja do bolo. Eu vim aqui maravilhosamente e coloquei a cereja do bolo. Poucos querem colocar a mão na massa. Quer ir lá mesmo, fazer a massa do bolo. Colocar para cozinhar.
Quando eu era criança, os piores serviços sobravam para criança, gente. Não sei se vocês são dessa época. Catar o lixo. É da época de vocês? Quem se identifica, por favor, levanta a mão. Não é possível que só eu sofri esse bullying. Era catar o lixo que ninguém queria. Era untar a forma. Você queria como é que era o nome que sobrava? Rapa. Você só ganha rapa se você untar a forma. Quem fazia esse tipo de serviço, gente? Quando eu era criança, fazia, né, Xene? Foi explorada, né? Gente, eu achava um saco untar bolo. Tanto é que eu demorei a querer aprender a fazer bolo, porque tinha que untar a forma. Então, tem muita gente querendo vir com a cereja do bolo, né? Que é nada mais que aparecer. Mas pegar a mão na massa são poucos. Nós precisamos de trabalho, de força nos bastidores. De pessoas de oração, de pessoas que realmente estejam aí para fazer aquilo que ninguém quer fazer. E é engraçado quando a gente fala de apatia espiritual, porque quando nós éramos novos na fé, a grande maioria de nós amava fazer coisas tão simples para Jesus. Se eu for sentar aqui com vocês, aqueles que lavavam aqueles caldeirões enormes da igreja, né? Nos acampamentos da vida, né, Rafael? Aqueles que amavam limpar um banheiro. Gente, mas eu gostava de limpar um banheiro da igreja. Né? Eu tenho um amigo, cientista religioso. O cara é muito fera mesmo. E com muita humildade, ele entendeu que era tempo de encerrar as atividades da igreja dele. Ele entendeu que era tempo. E hoje ele está servindo em uma outra igreja, muito grande. E todo mundo ficou esperando que ele dissesse assim: pastor, quero pregar. Pastor, quero ensinar na escola dominical. Porque o cara tem muito conhecimento e muita bagagem. Sabe o que ele está fazendo? Limpando o banheiro. Sabe como é que ele fica? Ajudando nas coisas que ninguém quer fazer. E o pastor fica incomodado, aqueles pastores mais senhorzinhos. Não, você podia estar pregando. Não, pastor, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Não, mas... E ele está sempre com o pessoal braçal, sabe? O pessoal que está fazendo aquele serviço grosso, aquele serviço que ninguém quer fazer. Ele está lá. E os pastores estão, assim, sem entender. Como assim? Esse cara com esse currículo, com esse conhecimento, a gente senta para conversar com ele e a gente vê. E ele está voltando porque compreendeu o que realmente é necessário. O que nos leva ao crescimento não é a cereja do bolo, é bater a massa. Então nós, até brincamos, né? Eu lembrei desse bater a massa, e eu lembrei que pedreiro usa essa gíria, né? Vou bater a massa para fazer o reboco, não é isso? Vou bater a massa para colocar no piso? É ou não é? Eu me lembrei disso agora. Que é o grosso. E nós só seremos capazes de sermos reduzidos naquilo que nós fazemos quando nós acordarmos da nossa apatia espiritual. Amém, queridos? Porque a apatia espiritual precede o orgulho, a soberba, a arrogância. E tudo isso precede o quê? A queda. Se nós estivermos despertos, acordados, atentos, nós não seremos seduzidos por isso. Então, a apatia espiritual, ela vem dessa ausência de paixão, dessa ausência de sofrimento. No significado moderno, é a falta de entusiasmo, é a falta de energia, é não se importar com situações importantes. No contexto espiritual, alguém pode ter apatia na fé, sem oração, sem leitura bíblica ou serviço, mesmo conhecendo a Deus. Ou seja, a apatia espiritual é a indiferença, a falta de motivação e a falta de envolvimento, seja emocional ou intelectual. Amém, queridos? Quando nós falamos que Marcos 1:12, o primeiro mandamento, Marcos 12:30, diz que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o quê? Seu coração. De todo o quê? Seu entendimento. E com toda a sua força. Nós precisamos entender que pecado não é apenas o que fazemos, mas na grande maioria das vezes é o que nós não fazemos. A apatia espiritual manifesta a falta do cumprimento do primeiro mandamento. Amar ao Senhor com toda a força, com todo o intelecto, com toda a compreensão, acima de todas as coisas. E eu quero te falar uma coisa: vir para a igreja não é suficiente. Trabalhar para Jesus não é suficiente.
Você pode vir para a igreja todos os dias e não ser um cristão. Você pode dormir durante 10 meses dentro de uma garagem. Você não vai sair de lá como um carro. Vir para a igreja não significa nada. Trabalhar para Jesus tampouco. Porque ele fala o seguinte: Senhor, deixa-nos entrar, porque em teu nome eu profetizei. Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. E o que ele fala? Eu nem sei quem vocês são. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com o reino, mas nós não estamos nos relacionando com Deus. E quem vos fala é uma pessoa que tem pelo menos 1 ano, 2 anos, lutando contra a apatia espiritual. Eu me lembro de orações na minha mesa, onde dizia: Deus, eu não quero ser uma funcionária no reino. Eu quero ser uma filha na casa do Pai. Eu não quero vestir meu uniforme domingo e dizer: pronto, vamos, passei meu perfume, calcei meu sapato, vamos sorrir para os irmãos. Chegar em casa e dizer: ai, acabou, glória a Deus, vou descansar. E eu posso confessar isso para vocês, irmãos, porque está confessado diante de Deus. Quando nós tivemos que cuidar da igreja, eu disse: pronto, acabou para mim. E de fato foi assim. Eu perdi o prazer de adorar a Deus. Eu perdi o prazer de cuidar, porque eu pensei: agora eu tenho que cuidar de pessoas, agora é outra coisa, agora eu sou cobrada. Agora eu tenho que isso, agora eu tenho que aquilo. E aquilo foi minando o meu prazer de estar na presença do Senhor. Mas tudo aquilo foi apenas o cenário, estratégias que o diabo começou a usar para me paralisar. E eu quero te perguntar, e orar agora, que o Espírito Santo, enquanto essa ministração é feita, ele abra os seus olhos espirituais, e que ele faça você enxergar quais são as estratégias que o inimigo tem usado para te paralisar, para te ninar e te deixar dormente, sonolento, apático, moribundo na presença do Senhor. Amém, queridos? Essa não é uma pregação de muito glória a Deus, não. Porque essa pregação é uma pregação de despertamento espiritual para a sua vida. Eu quero que os intercessores fiquem em oração. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, o semeador vem, lança semente, o diabo faz o quê? Rouba. Eu repreendo todo roubo da palavra de Deus essa manhã. Amém, queridos? E nós precisamos entender que essa apatia espiritual é essa falta de motivação, essa falta de envolvimento, essa falta de interesse, essa falta de conexão. E nós estamos nesse momento. Pegamos uma geração que tiveram pais, parentes muito oprimidas por líderes religiosos, omissos, tóxicos, que não estavam preparados para exercer uma liderança. E aí essa geração se levanta, ou esse novo tempo, são pessoas apáticas. Pessoas que deixaram de amar o Senhor porque viram seus pais sofrendo dentro da igreja. Pessoas que deixaram de amar o Senhor porque pensaram: não vale a pena se entregar para o reino. Meu pai se entregou e hoje não passa fome. Meu pai se entregou pela igreja e hoje passa dificuldade. E nós hoje estamos apáticos. Mas eu quero dizer uma coisa: as igrejas que mais cresceram e que mais amaram Jesus eram as mais oprimidas. Nós deveríamos pegar esses motivos, tudo isso, que esse cenário que o diabo desenhou na nossa mente e no nosso contexto, e usar isso para nos aproximarmos de Deus, para sermos fervorosos, para buscarmos com conhecimento, para sermos líderes melhores, para sermos pais melhores, para sermos membros melhores. Sabe por quê, queridos, que hoje você me vê, eu sento com as crianças, eu abraço as crianças. E eu nunca fui muito fã assim, de criança, porque minha mãe não era. Mas eu aprendi uma coisa quando eu sentei com vários jovens. Pastora, eu era obrigada a ir para a igreja. Lá na igreja eles não me tratavam bem. Eu era maltratado. Eu me lembro de chegar na igreja e de ficar na salinha das crianças e brigarem comigo o tempo todo. E aí eu penso, todas as vezes que a gente receber uma criança dessa com um sorriso, e abraçar, e sentar, corrigir, ensinar, isso vai marcar a memória deles. E eles vão ter uma referência de igreja diferente. Eles vão ter uma referência de pastor diferente. Quantos aqui não tiveram aquela referência de pastor intocável? Que mal, né, irmã Zenaide? Que mal você conseguia falar com o pastor. Que mal se conseguia cumprimentar e falar alguma coisa. Ou era só gabinete, né? Que é aquela regra, aquele negócio assim.
Você não tinha liberdade para sentar à mesa, você não tinha liberdade para poder questionar alguma coisa que você não compreendeu ou dar uma sugestão. E aí nós pegamos essa bagagem que muitas vezes nem é nossa e nos tornamos apáticos. Talvez você tenha sido criado num sistema religioso tão rígido que você não podia rir na igreja. Né? Aí agora você senta, agora eu sei que posso, aí eu fico de qualquer jeito, e eu faço de qualquer jeito. Queridos, estamos errando. Estamos errando, porque não estamos discernindo a presença do Altíssimo. Erramos porque não discernimos o lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus. Porque estamos como? Como quem dorme. Como quem dorme. Estamos como quem dorme. Não estamos discernindo o ambiente que nós entramos. Não discernimos a palavra que ouvimos. Não discernimos as posições que nós temos que honrar, que respeitar. Nós não discernimos o cargo que nós recebemos. Nós não discernimos os dons que nós recebemos. Por quê? Porque estamos dormindo. Por fim, queridos, que eu acho que é o mais grave, a apatia, ela não revela apenas o desinteresse, o cansaço, sabe? Ela revela um coração dividido. E a palavra do Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque um há de agradar e o outro há de aborrecer. Ah, queridos, isso é tão pesado diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos realmente fazer uma reflexão a quem nós estamos servindo. Às vezes, fisicamente, nós estamos servindo ao Senhor. Nós vamos para a igreja, né, todos os domingos. Aqui só tem culto todos os domingos, tá, irmãos? Até os visitantes que estão me ouvindo aí, só tem culto no domingo. Nós vamos para a igreja todos os domingos. Nós nos esforçamos ali para entregar os 10%. Tem uns que se passa os 10%, ele ainda conta de novo para poder entregar. Nós nos esforçamos para ser bonzinho aqui, generoso, honesto aqui. E a gente acha que está tudo bem. E a gente esquece que não é sobre nossas obras, é sobre o que Ele fez. As nossas obras só revelam o quanto eu recebi dEle. E ninguém pode ter obras se não tiver enxertado na videira. Quem cuida de planta aqui? Eu sei que o pastor Israel cuida, porque ele gosta. Quem cuida de planta aqui? O irmão Wellington também, né? Gente, às vezes tem um galho ali meio morocochoco, né? Eu ainda sou muito, assim, eu ainda apanho muito, já mato muita planta. Meu Deus, me liberta desses assassinatos. Mas eu tento. E às vezes, quando você sabe cuidar, né? Tem uma linha que eu já sei. Você tira aquele galhozinho, né? Que está seco. Aí esses dias eu vi um aplicativo que você não precisa tirar, não. Tem um jeito lá de você recuperar aquele galho. Às vezes nós somos esse galho. Nós até estamos enxertados, mas nós não estamos recebendo o quê? Vida. E quem não recebe vida não dá fruto. E às vezes os nossos frutos estão sendo artificiais. Porque nós aprendemos a fazer um culto. Porque nós aprendemos a fazer uma boa apresentação aqui. Porque nós aprendemos a emocionar quando a gente canta. Porque nós aprendemos a ser eloquente. Sabe? Nós diminuímos as luzes, nós escurecemos a igreja. Nós fomos treinados para trazer um ambiente onde sua euforia vai sair, onde as suas emoções vão ser tocadas. Gente, esses dias eu assisti uma pregação, juro para vocês. Se eu não fosse psicanalista, eu ia ficar assim, uau, céu na terra. Todas as vezes que eu não sei, mas assim, tem o seu, como é que eu vou dizer? Seu reconhecimento. Porque o pregador falava assim, e Deus te fez bem famoso, bem conhecido. Eu acho que você vai rir, mas você assiste ele, viu? Mateus está rindo porque ele sabe quem é. E aí ele fala assim, porque você, sei lá, é um agente de Deus na terra. Aí a bateria, pá, pá, o prato. Aí vem o teclado, tum. Aí a luz, tum, tum, tum. Aí sai a fumaça. Gente, como eu sou psicanalista, aquilo tudo é para te emocionar. É para mexer com as suas emoções. Não, alguém já assistiu essa pregação que eu estou falando, esse pregador? Alguém já identificou? Não? Já, né? Ele faz uma palavra assim, tipo, como eu falei aqui, a apatia não sei o que, aí o prato da bateria, tá, tá. Se a pessoa não acordar, meu amigo, ela não acorda nunca mais. Tá rindo, né, Rubens? Já sabe quem é. Queridos, há uma pregação que mexe tanto com as nossas emoções, que deixa a gente muito vulnerável.
mas que se nós não pegarmos o conteúdo, fica só nas emoções. Eu não tenho problema com pessoa, com a pregação que mexe com as emoções, não, porque são processos. Primeiro vem para o seu inconsciente, depois vem para as suas emoções, e aí você faz e vai trabalhando no seu espiritual, porque você precisa confessar, você precisa ter ação. Não tem problema mexer com as suas emoções. O problema é ficar só no nível das emoções. Porque você vai passar anos sentando nessa cadeira, sendo convencido que está agradando a Deus. E de fato Ele vai dizer, não te conheço. Senhor, mas eu estava lá em todos os congressos. Eu estava lá no domingo, lembra? Não, eu ia com aquela blusinha assim e tal. Não te conheço. Frequentar é diferente de pertencer. Participar é diferente de estar interligado. E aí eu quero pular aqui, nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Porque não tem uma igreja tão fria, né? Que o Senhor manifesta uma frieza espiritual, uma apatia espiritual e um coração dividido, como a de Laodiceia. Mas eu vou começar pelo final. Coloca aí, meninos, por favor, Apocalipse 3:20. Eu quero começar pelo final para vocês poderem entender. No final, ele vai falando assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entro. E eu faço o quê? Eu ceio com ele. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, entrarei, e com ele eu cearei. Gente, quem está na porta e bate, está onde? Está do lado de fora. Mas não era uma igreja? Era ou não era, gente, uma igreja isso aqui? Era uma igreja. Mas o Cristo que a igreja professava estava do lado de fora. Me pergunta, por quê? Não, gente, eu não escutei. Por quê? Vamos ver agora. Eu treinei isso com a Júlia ontem, não foi, Júlia? Ah, você não ensinou para eles. Gente, ele era o dono da igreja e ele estava do lado de fora. Sabe qual que é o nosso grande problema, a grande questão? Nossos cultos estão sendo para ele. Quando você pisa o pé ali, quando você sai da sua casa, você se apronta, se veste, você vem para cultuar ele ou você vem para assistir o culto? A grande questão, nossos eventos, os congressos, o que a gente participa, é para ele ou ele está ficando de fora? Quando você compra alguma coisa para servir a sua família, é para glorificar ele ou ele não entra na sua casa? Quando você entrega a sua contribuição mensal, é para ele ou é só para mostrar que você está ali em dia com o seu dever cristão? Difícil, né? Confrontador? Com certeza. Queridos, Laodiceia, vamos ver o contexto histórico e geográfico daquela igreja. Primeiro que aquela igreja, ela estava sitiada ali, hoje seria a Turquia. Eu tenho um monte de vontade de conhecer, gente, juro para vocês. Principalmente por causa das águas termais, tá? Que sempre foram fontes de cura. Mas ela está ali, foi situada próxima à Turquia, entre a Frígia. E nós tínhamos duas situações. Por quê? Porque eles produziam roupas de muita qualidade, porque eles tinham uma tecnologia para a época diferente. Eles produziam lã negra, que era uma coisa super inovadora. Então, as outras regiões não sabiam o que era isso. Então, eles enriqueceram o comércio dele grandiosamente, por ter uma produção diferenciada, e as roupas eram de muita qualidade. Como o comércio e essa área, a área têxtil, era muito forte, o sistema bancário deles se tornou forte, o comércio local se tornou forte. Eles também tinham uma escola de medicina. Por quê? Porque eles tinham um pó frígio, né, nas montanhas da Frígia, que misturado com óleo, ele se tornava um colírio poderoso, potente, analgésico, curador. Então, eles tinham recursos naturais que, explorados, tornavam aquela cidade muito rica, muito próspera. Porém, eles tinham um problema. Hoje eu posso até comparar eles até com o Chile com relação a esse problema, porque lá no Chile, eles não têm muitas fontes de água potável. Mais de 60% da água que sustenta o país, o Chile, ele vem das geleiras. Então, alguns alimentos lá são até melhores. Você tem que ter um morango lá, é quase o tamanho de uma banana, assim, dependendo da região. Pode perguntar para o pastor João. Você come assim, é um mamãozinho, sabe aquele mamão pequenininho? É quase o tamanho de um morango lá, super grande. E a gente foi atrás para saber por quê.
é porque a água tem alguns minerais que, né, as geleiras derretem, eles pegam aquela água, prepara ela e distribui, né, no encanamento. E aquela água ali tem minerais que, por exemplo, no Brasil não tem naturalmente. Então, o morango lá, algumas frutas são muito maiores e muito mais doces do que as nossas, de maneira natural. Algumas regiões eles não precisam nem de agrotóxico por causa desses minerais. Então, lá na cidade onde a igreja de Laodiceia estava fundada, em Laodiceia, eles tinham muita dificuldade com água. Eles não tinham também fontes de água potável. Então, eles fizeram arquedutos, canais, que desviavam, né, a água de outras cidades para que a água chegasse até eles. Então, por exemplo, em Colossos, a água era fria e refrescante. Quem gosta de tomar banho na Praia do Sul aqui no Brasil? Quer aquilo, né? É cãibra, é gelo, você sai do mar, você não sai, você está com as pernas amputadas. De tão gelada que a água é. É fria e muito refrescante. Aí você vai para o Nordeste, o pessoal nem toma banho frio, porque a água já é quente, não tem como, né? A água do mar é morninha e a água do chuveiro já sai quente por causa do clima. São dois extremos, exatamente. Colossos, a água era o quê? Fria e refrescante. Já em Herápolis, a água era quente por causa das fontes termais. Quem já foi no rio quente, realmente eu duvidava, mas a água sai morna. Não sai quente, assim, pelo menos a experiência que eu tive, né, irmão? Mas sai morna, sai bem morninha ali a água. Tão morna que minha pressão caiu, eu tinha que sair de dentro da água. Então, em Herápolis era assim. A água era quente, as fontes eram termais. Como eles desviavam pelo arqueduto, tem um tempo da fonte até chegar realmente, de fato, onde vai ser distribuído. O que acontecia com essa água? A água quente ficava morna e a água fria, refrescante, ficava o quê? Morna. Ou seja, a água quente, que seria a quente, ela deveria trazer o quê? Cura. Ela deveria trazer o quê? Aquilo que as pessoas buscavam nas fontes. Ela era terapêutica. Então, ela já chegava aqui não funcionando para a finalidade dela. E a água fria, ela deveria refrescar, refrigerar, mas ela já chegava morna. Então, ela não... Detalhe, o gosto dela também era alterado por causa dos canais. Então, ela já não servia mais para o objetivo. E pouco para a alimentação. E muitas vezes é assim que nós estamos. Deus colocou dons em nossa vida. Deus nos capacitou. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um chamado da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus chamou você para executar alguma coisa. Eu tenho convicção que Deus não te chamou para ser inútil. Eu tenho uma filosofia na minha cabeça que eu vou compartilhar com vocês. Eu penso que cada um que recebeu a vida e compreendeu o que é a vida, se sente devedor. Se sente, eu tô aqui, eu recebi um dom, recebi uma dádiva, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que executar. Eu não posso simplesmente passar pela vida achando que é só um desfrute. Alguém pensa assim, queridos? E eu penso, será que eu não estou cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer? Porque eu penso, se minha vida foi inútil, ele vai me levar. Né? Quem é que joga xadrez e fica com uma pedra ali? Que não... Quem fica guardando? Você só guarda pedra estratégica. E você acha que Deus é diferente? E aí eu me lembro daquela passagem que a gente não pode ser pesado na balança. Foste pesado na balança e foste o quê? Encontrado em falta. O que a sua vida hoje está reverberando? A quem a sua vida está alcançando? O seu trabalho lá está fazendo uma diferença na vida de alguém? Deus está sendo ministrado através do trabalho que você presta, porque a gente acha que obra é só aqui dentro, né? E não é. Então, essas águas, essa igreja, ela foi reprimida por isso. Primeiro porque ela se achava rica, né? Afinal de contas, ela tinha um desenvolvimento que as outras, né, nas proximidades não tinham. Então, ela se achava rica. Ela, inclusive, depois eu estudei um pouco mais, eu vi que ela tinha algumas fontes de ouro. Então, uma igreja, a cidade em si era uma cidade muito desenvolvida. E, gente, até hoje, ouro nunca cai de moda, né?
Hoje está muito mais valioso. Hoje o pessoal está recebendo em ouro por causa da instabilidade do governo. Esses dias a gente viu uma grande apreensão de ouro. E a galera está aí em cima, atrás do ouro. Por quê? Porque é a moeda que não morre. Vai tudo ficar criptonizado, vai ficar tudo virtual, mas o ouro está ali. E ele ainda vai valer bastante. E aí o Senhor dá um conselho. Olha, eu aconselho que de mim você compre o quê? Ouro refinado. Esse ouro que o Senhor compara, ele diz a verdadeira riqueza. Não é essa riqueza que passa. É a verdadeira riqueza. Eu aconselho que de mim você compre esse ouro. Eu aconselho, você costura boas roupas. Mas eu aconselho que você compre vestiduras brancas de mim. Essa vestidura é a pureza que só o sangue de Jesus pode dar. E aí ele fala, e aconselho que de mim tome colírios. Esse colírio seria o despertamento espiritual. Porque aquele povo achava que era rico, achava que enxergava, achava que tinha boas roupas, mas estava nu diante de Deus, estava cego e era pobre. Pesado. Como que nós achamos que nós somos tão bons assim? Meu Deus, misericórdia. Só o que nos leva a agir e a pensar assim é a apatia espiritual, é esse sono. Gente, coisa ruim é você estar numa palestra e bater aquele sono. Meu Senhor amado, você fala, Senhor, eu preciso desse conhecimento. Eu preciso prestar atenção. E aí você fica assim, focado. Parece que quanto mais você foca, mais o sono pesa, mais o olho pesa. Não é assim, Xene? Mais o olho pesa, e você foca. Aí você fala, gente, eu falo, Senhor, eu preciso aprender o que está ali. E aí eu só lembro da minha infância, desenho do Pica-Pau, colocando o palitinho assim, para o olho ficar aberto, sabe? E eu não tomo café, então é pior. Que não dá nem para disfarçar. Como é difícil lutar contra o sono, queridos? É ou não é? Gente, é muito difícil. Principalmente quando você percebe que você precisa se manter acordado para dirigir, que é uma coisa super importante. Uma vez, eu lembro que eu estava com um sono muito grande, cuidando de obra. Deus me deu um livramento, porque eu só pisquei. Gente, eu pisquei. Eu juro para vocês. Fui ali na Rota do Cavalo, vindo da chácara do acampamento. Eu pisquei. Mas foi uma piscada que grudou. Quando eu senti, o carro fez assim, ó, puxou. Aí eu assustei e acordei. E meu carro invadiu outra pista. O que aconteceu? Qual foi a sorte? Não tinha carro. Aí eu acordei, porque foi o susto. Aí o sono já era. Às vezes, espiritualmente, nós estamos assim, lutando contra o sono, lutando contra essa apatia, até que nos acontece algo que nos assusta muito e que nos desperta. Nós precisamos acordar espiritualmente. Eu quero que você ore ao Senhor, sua oração é, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, desperta o meu espírito sonolento. Romanos 13:11 vai dizer, já é hora de vos despertar do sono, porque a salvação está mais perto do que quando nós ouvimos a primeira vez o Evangelho. O tempo está remido. Tessalonicenses 5:6 vai dizer, não durmamos como os demais, mas sede sóbrios. Sabe que a apatia tem um poder grande? Ela torna você como um não cristão. Porque o cristão, ele está com um sono espiritual. O sono dele é da compreensão. Ele não compreendeu quem é Jesus, ele não compreendeu o Evangelho, não foi aberto o entendimento dele. Você já foi desperto disso, mas você torna a dormir. E você fica como quem nunca conheceu o Senhor. E a apatia, ela é uma abertura para vários outros pecados. Para várias outras coisas. Nós nos tornamos permissivos, imprudentes. Tanto, como dizia o Chodson, não tem nada a ver. Isso é normal. É comum. E nós vamos normatizando aquilo que é pecado. E nós vamos convivendo com o pecado como se fosse normal. E eu falo para vocês, gente, eu conheci crentes que conviviam na igreja, que evangelizavam e que viviam com homem casado. Eu era criança, juro para vocês. E foi a pessoa que me levou para a igreja. Mas ela vivia com um homem casado. Normal. Já conheci crentes, comentei ontem, dentro da igreja, louvando, fazendo swing com outro casal.
Sabe o que leva alguns tipos de queda que a gente vê? Sabe? Que o escândalo não vem lá fora, o escândalo vem aqui dentro. Começa na apatia espiritual. Começa quando você para de orar. Começa quando você acha que... depois eu leio a Bíblia. Quando você substitui a leitura da palavra pela pregação do YouTube. Que a água já chega em você morna. Sendo que você pode receber uma água terapêutica direto da fonte. Sendo que você pode receber uma água refrescante que refrigera a alma direto da fonte. Se o Senhor quisesse que nós recebêssemos só por através de canais, Jesus não tinha morrido. A gente continuava sacrificando bezerro, tudo, e o sacerdote apresentava, e a gente ouvia pelo sacerdote e pronto, acabou. Eu repreendo essa preguiça espiritual da nossa vida. Essa mornidão, esse marasmo espiritual. Eu teria até vergonha de perguntar quantos livros as pessoas leram agora até o mês de agosto. Quantas pregações o Senhor já desnudou no seu coração, palavras que o Senhor falou com você até esses 8 meses. Quantas orações você fez ao Senhor e foram respondidas e você viu a glória de Deus. Mas é mais fácil terceirizar para o pastor, para a mulher de oração, para o irmão de oração, para a minha mãe que ora sempre. É mais fácil pedir socorro, SOS. E a gente vai vivendo de migalha que cai da mesa, enquanto tem um lugar preparado para comer direto da fonte. Nós corremos o risco de sermos expulsos do banquete, porque as nossas vestes não estão prontas, não estão preparadas. Nós corremos o risco de nos tornarmos indignos de comermos da mesa do Senhor, porque nós não nos adornamos, nós não nos preparamos. O sono espiritual, a apatia espiritual é uma estratégia que o diabo usa para te tirar da igreja? Para te tirar da comunhão dos santos? Não. É para te tirar da mesa do banquete. Porque primeiro você fica apático, depois você cai. A apatia também é uma omissão do meu chamado. Uma omissão dos frutos. Uma omissão de não amar ardentemente como Jesus amou. Exemplo, quando eu fico com miséria de entregar uma esmola, esses dias até conversei com o Rafa, não foi, Rafa? Gente, e é uma coisa que pega a gente. É uma coisa social que pega a gente, mas é bíblica. A gente dá a esmola. Mas hoje a situação pra gente, assim, a mentalidade que entrou pra gente é tão pesada que a gente se sente passado para trás quando a gente entrega uma esmola. Vai que ele usa para comprar droga. Vai que ele vende essa cesta básica como eu já vi. Vai que... Cara, eu não quero saber, não vai que. Eu vou cumprir o mandamento de Jesus, porque importa o que eu faço, não o que o outro faz com o que eu fiz. Muitas vezes, eu não vou entregar a minha contribuição, porque vai que o pastor rouba. Cara, eu não estou nem aí. O que o pastor vai fazer? O problema é dele. Quem ele vai prestar conta diante de Deus. Eu vou amar a Deus através dos meus dízimos, das minhas ofertas. Mas o meu esposo não vai ver e não vai dar atenção. É um problema dele. Eu estou fazendo para ele como se estivesse fazendo para o Senhor. Mas meus filhos nem ligam para isso, vão crescer, nem vão. O problema é deles. Eu vou fazer para eles porque eles são emprestados do Senhor e eu vou fazer o melhor para o Senhor. A apatia entra nas pequenas concessões. Para que chegar no horário no culto? Todo mundo chega atrasado mesmo. Para que levar o melhor? Todo mundo leva qualquer coisa. A nossa falta de zelo, a nossa falta de fervor entra nas pequenas coisas. Nós não tropeçamos nas montanhas. Nós tropeçamos nos pedregulhos. São nas pequenas pedras, são nas pequenas concessões. O Senhor me chamou para pregar, mas tem tanta gente que prega melhor do que eu. O Senhor me chamou para dirigir, mas tem tanta gente melhor do que eu. Como eu falei, né? É mais fácil vir com a cereja do bolo. Mas para bater massa, a nossa parte espiritual não deixa. Nós estamos dormindo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Sorte a nossa se o volante do carro virar e a gente acordar. E a gente assustar. Sorte a nossa quando a enfermidade nos alcança e o Senhor nos desperta do sono espiritual. Sorte a nossa quando a gente tem um problema grave no casamento e a gente desperta do sono espiritual. Sorte a nossa quando a gente perde o emprego e a carreira vai por água abaixo e a gente desperta do sono espiritual. Sorte a nossa.
Nós somos uma das gerações que mais tem recursos. E somos mais infelizes. Temos a mensagem de salvação para o mundo. E vivemos abatidos e apáticos. Querido, se eu colocar aqui um culto da nossa igreja que nós mantemos lá no Moçambique. Aquele povo não tem o que comer. Aquele povo, se você chegar lá hoje, eles dividem o que eles têm para comer com você, ou te dão tudo. Eles trazem para o culto abóbora, mandioca, tudo que você pensar. Aí você acha, nossa, a colheita foi boa. Não, é a única colheita deles. E eles cantam com uma alegria, com uma felicidade, com um entusiasmo, que não só te emociona, mas te constrange. Você vê eles com aquelas roupas coloridas, sabe que é muita roupa colorida, né? Aí você fala, nossa, eles devem ter aqui, né, costura, ter aquele... Deve ter muitas. É a única. E eles estão ali adorando a Deus. A gente tem um pastor lá, o pastor Grácio, assim, mantém esse trabalho lá, que nós conhecemos através do pastor Maurílio, que é o irmão da pastora Nalva, da pastora Leda, da irmã Leda. Já tem anos, né? Acho que tem uns 5 anos que a gente mantém essa igreja lá. Gente, nós encaminhamos uma época, assim, encaminhou acho que umas 3 bicicletas, não foi? Foi uma coisa assim. Porque assim, R$500 aqui, que para você não é tanta coisa, é alguma coisa, mas não é tanta coisa, lá sustenta umas 3 famílias, para você ter uma ideia. A gente recebe os relatórios de lá. Gente, o pessoal achava que o pastor era rico, que Deus estava com ele porque ele tinha uma bicicleta. Verdadeiramente Deus é com você, pastor, porque você tem uma bicicleta. E a bicicleta chegou porque eram muitos quilômetros, então ele faz vários quilômetros de bicicleta, pega uma canoazinha, um barquinho, e atravessa não sei mais quantos quilômetros para ir lá dar ceia, pregar a palavra para os irmãos. Muitas horas. A gente pode até depois trazer os vídeos, pastor João, mandar para o Mateus montar no grupo aí, Débora, dos trabalhos que são feitos lá. Gente, aquilo constrange você. E o pastor com um fervor, com uma alegria, com uma devoção, que aquilo constrange. Você fala assim, meu Deus, eu estou sendo pesado na balança e eu estou sendo achado em falta. E você vê a alegria deles trabalharam, mandaram agora máquina de costura, não foi? Acho que é o último projeto, a última campanha que foi, acho que foi máquina de costura, não foi, Débora? Foi uma coisa assim. A alegria daquelas mulheres para poder costurar, porque ia costurar, ia vender, ia fazer dinheiro. Lá a terra é muito ruim para plantar. Quando sai uma colheita boa, você não tem ideia a alegria daquele povo. É um povo que louva a Deus dia e noite, descalço, embaixo de chuva. Independente das circunstâncias, Jesus continua sendo Jesus lá. E aqui? Será que ele está na porta batendo ou ele está aqui dentro sentado, recebendo o louvor? Amém, queridos? Eu até brinco com o pastor João. Eu falei assim, eu queria abrir o culto todos os dias. Por quê? Eu falei assim, porque todos os dias eu ia falar de reverência. A gente precisa quebrar alguns maus costumes que a gente vai pegando durante a nossa vida. E a gente vai achando que é normal. A gente vai agregando como se fosse comum. Se você não sabe, esse culto é para Jesus. Então, se eu glorifico a Deus, não se escandaliza. Se eu estou ali chorando e dobro meu joelho, não se escandaliza, porque não é para você. Se o louvor está aqui chorando, nossa, que mulher emocionada, glória a Deus, porque não é para você. Não é um show, não é um teatro, é para Jesus. E eu quero adorar enquanto eu tenho um fôlego de vida. E quem vos fala estava numa UTI esses dias. Nem voz eu tinha, porque eu ia cantar e engasgava tudo. Não saía. Queridos, não espere o volante do carro te assustar para você acordar. Eu quero que você fique de pé. Tem um livro, tem muita gente que não gosta, mas eu fui muito edificada. Aquela Baxter, estou tentando lembrar o início do nome dela, acho que é Caroline Baxter, bem antigo. Ela tem a Divina Revelação do Inferno e ela tem a Divina Revelação do Céu. Gente, o livro A Divina Revelação do Céu, eu li 3 vezes. Porque não tem como você ler aquele livro e você não ficar cheio com fome. Mas eu quero contar 2 experiências vou resumir 2 experiências que ela conta no livro. E ela conta que em vários momentos Jesus arrebatava ela em espírito, né? Mostrava coisas extraordinárias para ela durante vários dias. O corpo dela ficou muito debilitado, enfim. Se quiser saber mais, leia o livro. E ela conta que muitas vezes o anjo
né? Os anjos pegavam ela ali pela mão e descia em alguma igreja. É muito lindo, gente. Assim, eu chorava. Já leu, Débora? Eu chorava muito com aquele livro, porque ele é muito impactante, ele é muito despertador. E ela conta que ela descia assim, em umas igrejinhas simples. E aí ela via um anjo no altar, aí ela via um anjo passeando e anotando. Aí ela via um anjo na porta. Aí quando as pessoas vinham entregar as contribuições, o anjo que estava anotando vinha. Ela fala que é engraçado, uma coisa que eu lembrei, que ela disse que quando tinha um irmão adorando, chorando, o anjo não anotava. Ele colhia lágrima. E quando ele jogava a lágrima no papel, saía tudo escrito, que era aquela oração. E aí ela conta que enquanto o pregador estava aqui, ele abria a palavra, o anjo abriu uma espada. Gente, a gente vê a realidade do nosso culto. E ela conta também de demônios que tentavam roubar a adoração. E naquela época que ela teve essa experiência, não tinha celular. Tá? Não tinha esse negócio para a gente estar se distraindo o tempo todo. E ela conta como os anjos recebiam o louvor das crianças adorando ao Senhor. É incrível. E ela conta também outras experiências que, à medida com que encerrava o culto, aquilo subia, literalmente. Acabou de orar? Subia como incenso. E quando chegava aquilo ali, eram obras que eram anotadas nos livros. E os livros tinham seus editais ali. Queridos, é incrível, aquilo é uma realidade do mundo espiritual. Nós entramos na igreja, muitas vezes nós não temos nem respeito. Nós entramos no lugar onde nós nos reunimos para adorar, muitas vezes a gente não tem nem cuidado. Nós precisamos sair dessa apatia espiritual, desse sono, dessa cegueira espiritual. A cegueira espiritual precede a queda. Nós precisamos nos voltar para Jesus. Amém, queridos? Senhor, nós oramos essa manhã por arrependimento. Clamamos para que o Senhor gere arrependimento em nosso coração, Senhor. Pelo nível de cristão que nós não temos sido. Por não estarmos transmitindo Jesus. Por perdermos o prazer de virmos para a casa do Senhor. Por perdermos o prazer, Senhor, de estarmos lendo a Tua palavra. Por perdermos o prazer de conversarmos contigo através da oração. Senhor, nós não queremos ser um funcionário no reino. Nós queremos ser filhos na casa do Pai. Senhor, nós queremos ter o Teu cheiro, o Teu perfume. Nós queremos passar a noite contigo, Jesus. Nós queremos ser achados pelo Teu nome. Ah, Senhor, nos busque, nos caça. Nos caça como um tesouro precioso, Senhor. E nos desperta do sono espiritual. Como aquelas virgens, Senhor, que estavam dormindo. Que já estavam desapercebidas. Que já estavam dormindo. Ah, Senhor, traga a nossa consciência, os talentos que nós estamos enterrando por causa da apatia espiritual. Tira de nós a cegueira. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, dos membros que aqui estão. Abra os nossos olhos espirituais. Ore, querido, diga: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Senhor, desperta o nosso espírito, como o espírito do valente é despertado. Desperta o nosso espírito, Senhor. Ah, Senhor, abre os nossos olhos para nós vermos a beleza que há em Cristo Jesus. Depois de tantos anos te servindo, ainda existe beleza em Ti, beleza que nós ainda não conhecemos. Senhor, nós não conhecemos tudo. Senhor, nós conhecemos só uma parte, Jesus. Só uma parte, Jesus. Nós queremos conhecer mais de Ti. Revela-nos a nós. Abre os nossos olhos. Toca, Senhor, com o Teu colírio e nos dá discernimento espiritual. Dai-nos roupas de justiça, limpas, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Senhor, dai-nos a verdadeira riqueza espiritual, aquela que o homem não rouba, aquela que a ferrugem não corrói, que a traça não come. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Queridos,
quero que você faça uma oração mais ousada. Amém? Eu quero que você faça uma oração da sua alma. Diga: Senhor, me desperta espiritualmente. Olha assim: Senhor, me desperta espiritualmente. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Abre os meus ouvidos espirituais, Senhor. Abre os meus ouvidos espirituais, Senhor. Senhor, desperta o meu espírito. Senhor, me coloque assentado para comer na mesa do banquete. Ore, querido, ore. E diga: Senhor, usa-me. Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos. Senhor, usa-me como uma flecha que acerta o alvo. Senhor, me desperta para alimentar os povos. Senhor, me usa. Senhor, me levanta no meio empresarial. Senhor, me levanta na minha profissão. Faz de mim um instrumento em tuas mãos. Senhor, eu quero estar à tua disposição. Eu quero ter água fria para refrigerar, para refrescar. Eu quero ser como água quente, Senhor, para trazer um tratamento terapêutico e que cure. Senhor, me usa. Senhor, o Senhor já me deu unção. Eu não quero enterrar o talento, eu não quero enterrar a unção. O Senhor já me deu a capacidade. Me levanta, Senhor, e me usa. Me usa nessa terra, Senhor, para o teu propósito. Me levanta, me edifica e me envia. Me envia, Senhor. Me envia, Senhor. Eu quero me apaixonar, Senhor. Eu quero acordar pelas madrugadas, Senhor, com a sua voz me chamando. Senhor, eu quero que a tua palavra arda no meu coração. Eu tenho fome, eu tenho fome. Diga: Senhor, mata a minha fome. Senhor, mata a minha sede. Senhor, eu tenho fome, mas não é de pão. Senhor, eu tenho sede, mas não é de água. Senhor, eu estou como aquela mulher no poço, com fome, com sede. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Desperta a tua igreja. Desperta o teu povo. Remanto e andarabás. Porque o Senhor vem buscar uma igreja viva. Uma igreja que vive. Deus, o Senhor não está na porta, o Senhor está dentro. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. O culto é teu, a igreja é tua, Jesus. O povo é teu, o louvor é para ti. Mandará, mandará, mandará. Ai, queridos, nós temos fome e sede de Deus. Acontece que a gente come porcaria. E aí na hora da gente comer aquilo que sustenta, a gente já está cheio. Então quero que você escolha durante a semana se alimentar do que vem do alto. Amém? E eu profetizo sobre a sua vida. Vida de Deus. Como vale de ossos secos que recebeu vida de Deus. E se levantou um grandioso exército. Você não tem ideia. Você é só a pontinha do iceberg. Quando você se levantar, muitas pessoas vão se levantar junto de você. O diabo quer nos parar tanto porque através de nós existe um grande propósito. Muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas que estão clamando por socorro. Você é resposta de Deus na vida de muita gente. Tem muita gente agora nas drogas falando: Senhor, eu não tenho força, envia alguém aqui para me ajudar. Tem muita gente aí padecendo com abuso sexual e está dizendo: Senhor, não é possível que o Senhor exista, porque não vem ninguém aqui me socorrer. Deus quer te usar nesse tempo. Ele quer te despertar. Ele quer te revitalizar e Ele quer te enviar. Eu profetizo que aqui na Senda Guará nós vamos enviar muitas pessoas. As pessoas serão capacitadas e serão enviadas. Se você crê nisso, diga: Senhor, eis-me aqui, me envia. E a gente acha que é só nessa questão de missão, disso também.
Mas todos sabem que eu estava internada. E Deus usou um diretor de hospital para liberar a minha cirurgia. E Deus usou um médico jovem, estudioso, para fazer uma cirurgia extremamente difícil. E eu dizia: Senhor, eu quero que o Senhor coloque uma alegria, use esse médico, tome a mão dele, e que ele fique tão alegre pelo resultado dessa cirurgia, que ele sinta prazer na profissão que ele escolheu. E foi dito e certo, porque o médico depois falou assim: Deus entrou comigo naquela cirurgia. Você falou que ele estava lá, e ele estava lá conosco. E ele ficou impactado, e eu disse: doutor, Deus só usa os diligentes. Deus só usa quem se prepara. E eu quero que você hoje aqui da Senguará se desperte. Amolhe o teu machado. Chega de férias. Amolhe o teu machado, porque é tempo do Senhor te usar nessa geração. É tempo do Senhor te levantar. Sabe o que é unção? Unção é capacitação. E Ele já derramou a unção dele sobre você. Então não diga: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Não, Senhor, eu não tenho capacidade. A unção de Deus está sobre a sua vida. Então somente abra a tua boca. Então somente prepare o teu machado. Então somente vá para o ambiente de oração. Então somente levante a tua voz. Então somente seja justo com os teus negócios. Então somente faça do Senhor o teu sócio. O Senhor é glorificado em todos os ambientes. Hoje, se a democracia do nosso país for exercida como deve, é justo a homens que não estão corrompendo o seu caráter. Posso citar Nicolas Ferreira. Graças a um pastor que preparou o filho dele para ser maior do que ele lá na frente para enviar. Nós precisamos crer que o Senhor quer estar em todos os lugares da sociedade. E Ele não vai usar o ímpio, Ele quer usar você. Grita: eis-me aqui. Amém, queridos? Eis-me aqui. Amém? Quem quer ir para as nações? Quem quer ser usado nos hospitais? Quem quer estar usado dentro de um avião? Queridos, eu já peguei um jovem alvejado e eu fui a primeira pessoa a chegar lá, para lembrar que ele era de Jesus e que ele tinha se afastado. Quantos hospitais eu não visitei e era a última noite de alguém ali. Deus quer te levantar nessa geração. Deus quer te colocar em lugares estratégicos. Quantos jovens eu não cruzei que estavam pensando em tirar a vida. Deus quer te levantar nesse tempo, nessa geração. Seu palanque não é na igreja. Você não é crente de cereja do bolo. Você é crente de bater a massa lá fora. Amém? Amém, Júlia? Júlia está cheia, levanta a mão, Júlia. Júlia está cheia do poder de Deus. Júlia está com fome, é uma adolescente. Que esse fogo incendeie o nosso ministério. Que esse fogo incendeie as nossas famílias. E que o nome do Senhor seja anunciado e glorificado. Eu quero convidar aqui na frente. Amém. Irmão, se assenta rapidamente, nós já estamos caminhando para o final. Palavra poderosa que Deus derramou sobre os nossos corações. Uma palavra que talvez você não estivesse precisando, mas eu sim. Amém. Ontem eu escutei um testemunho do pastor Cirilo. Eu pouco conheço ele, mas o pouco que eu conheço eu já admiro muito ele. Um produtor, ele é pastor e cantor, e um produtor estava acompanhando ele, porque ele ia gravar algumas músicas, e esse produtor ficou com ele 14 dias, acompanhando e tal, enfim, estar gravando com ele, era para gravar uma música por dia. E aí disse que o pastor falou: não, só me acompanha. E disse que o pastor saía com uma maçã durante o dia todo. E aquela maçã ele dava uma mordida, colocava no bolso do terno, do blazer, e saía com ele. E durante o dia inteiro ele comia uma maçã. Isso foi durante 14 dias, ele comendo aquela maçã. Quando chegou no último dia que o produtor tinha que acompanhar ele, ele falou: agora vamos para o estúdio. Quando chegou no estúdio, ele se colocou de joelho, começou a orar. E aquele estúdio começou a ser cheio da presença do Senhor. E ali o pastor Cirilo começou a cantar. E a produção do CD dele foi feito dentro de oração e dentro de jejum. E aí eu olhei a mim, eu falei: meu Deus, aonde é que eu tenho me perdido?
Porque dentro da minha adolescência, eu ia para a igreja, muitas vezes não tinha recurso para comprar um guarda-chuva. Chovendo ali, usava o que tinha, chegava com tênis molhado na igreja, mas tinha muito prazer de estar na presença do Senhor. Hoje nós temos dificuldade de chegar aqui com todos os recursos, com Uber, ônibus, metrô, bicicleta, nós ainda encontramos dificuldades. Eu falei, meu Deus, onde eu tenho me perdido? Porque quando nós adoramos ao Rei dos Reis. O intuito de nós estarmos aqui realmente é Ele, é para a glória dEle, a minha vida glorifica Ele, e a minha morte também o glorificará. Então essa mensagem talvez para você não tenha muito significado, para mim tem muito. E eu tenho orado ao Senhor, orado em espírito, irmãos, porque às vezes é difícil até se colocar de joelho. Fala, Senhor, me ajuda, me dá força mais uma vez, porque eu quero estar na Tua presença, eu quero desfrutar da Tua presença. E esse desfrute é o que o Senhor tem para a igreja dele. Não que nós venhamos estar, abaixo da mesa, mas nós estarmos à mesa com Ele, comendo do que Ele tem para derramar sobre a igreja. Amém?